No dia 31 de março, Montenegro recebeu um dos maiores atores de teatro brasileiro da atualidade. Gero Camilo, que também é poeta, escritor e compositor, trouxe a peça Aldeotas para a Cidade das Artes. Ao lado do parceiro de cena, Victor Mendes, ele concedeu entrevistas no Hotel Ibiá, onde ficaram hospedados. Entre as questões, os novos caminhos do teatro, a produção teatral, a literatura e a política. Gero Camilo e Vitor, vocês estão na Cidade das Artes, vocês se deram conta disso. E a gente aqui, hoje eu estava entrevistando ainda um ator daqui, e temos uma universidade que forma atores, artistas plásticos, dançarinos, enfim. Eu queria perguntar primeiro para o Gero Camilo ali, como é que tu vê a cena hoje? Está chegando mais gente aí para manter o teatro, manter a arte cênica em dia, como ator, como dramaturgo, como todo esse artista completo que tu és? Como é que tu vê? Tem gente chegando, como o Vitor está chegando, tem mais gente chegando aí? Tem uma leva. Teatro se mantém? Tem uma leva imensa de gente. O teatro se mantém sempre. Aliás, não só se mantém, como ainda mantém os outros meios, né? Porque quem mantém o cinema de qualidade e o pouco de qualidade que existe ainda na televisão são atores geralmente saídos do teatro. Então o teatro não só se mantém, como ainda mantém em termos de qualidade tanto o cinema quanto a televisão. E eu vejo exatamente chegando muita gente e muita gente com muita vontade de fazer também, porque muitas transformações aconteceram nessas últimas décadas. Assim, eu comecei a fazer teatro, eu vim para São Paulo, fui para São Paulo com 24 anos, 23, fazer a Escola de Arte Dramática da USP, que é a mesma escola que depois Vitor fez e se formou. E nesse período todo eu percebo como se transformou essa questão do teatro pelo que a gente conseguiu de resistência mesmo, no sentido de leis de incentivo, porque antes você tinha uma lei Rouanet só que existia e que a maioria dos grupos, na verdade, mesmo ganhando uma lei dessas, não conseguia o dinheiro para montar essas peças, a não ser por interesses de algumas empresas para alguns grandes nomes da arte brasileira. Mas a grande maioria, eu mesmo tive a lei Rouanet já 2 vezes e não consegui captar nenhuma das vezes. Inclusive para esse espetáculo que vocês vão assistir hoje, Aldeotas, eu tive a lei Rouanet para Aldeotas e não consegui captar, mesmo sendo um espetáculo de sucesso na cidade, de lotando casas de espetáculos. Agora, eu reconheço que tem o prêmio Mira Muniz, tem o projeto de fomento ao teatro, tem uma série de outras, de editais e de outras discussões políticas acontecendo no país inteiro, que mobiliza tanto as secretarias municipais das cidades do país, como as estaduais. E isso também ajuda numa discussão nacional. Então, essas novas políticas culturais, eu acho que elas abraçam melhor essa leva que está chegando agora. Eu não estou querendo dizer ainda que essas políticas elas são suficientes. Ainda precisamos avançar muito mais em políticas de investimento cultural. Mas, só terminando de responder a sua pergunta, eu acho que está chegando muita gente nova, e muita gente nova porque também, de alguma maneira, nós estamos tentando fortalecer ao máximo o teatro para que ele resista. O Aldeotas, fala um pouco desse espetáculo, então, quanto ele tem de própria história, quanto ele tem de inspiração. Aldeotas é um espetáculo que eu escrevi, mas não é autobiográfico, embora ele seja biográfico em memórias, ou seja, eu me identifico com coisas do texto e dos personagens, mas eu não vivi a história dos personagens. E Aldeotas faz essa brincadeira com o público também. O público que vai assistir a peça, ele vai se reconhecer na peça, ou seja, vai ter uma biografia memorial aí onde ele vai criar uma identidade muito profunda com esses 2 personagens. Então, por isso que eu digo, eu tenho uma identidade também profunda com ele, mas não estou falando de mim. Vitor, como é trabalhar então ao lado de Gero Camilo? Chegando no teatro, como ele fala, essa
turma que vai manter o teatro vivo, trabalhando ao lado dele. Bom, eu estudei teatro há muito tempo já, desde os 13, 14 anos eu estudava teatro já, e comecei a conhecer o trabalho do Gero depois de assistir algumas coisas que ele fazia, inclusive Aldeotas. E aí depois de alguns anos, como espectador ali fiel a esse espetáculo, que eu assisti esse espetáculo 10 vezes como espectador, eu pude trabalhar ao lado dele fazendo esse primeiro espetáculo. E aí essa parceria foi muito legal de ter acontecido, foi muito produtiva, assim, e a gente fez um outro espetáculo agora, chamado Caminho nos Empoeirados, que a gente estreou recentemente em Portugal e voltou para o Brasil com ele. Agora também estamos querendo criar uma carreira desse espetáculo e estamos fazendo uma nova peça agora, e essa parceria vem dando frutos muito ricos e eu venho aprendendo muito junto com ele, porque é um artista que eu admiro muito, e já admirava e admiro ainda muito, cada vez mais. Mas eu também quero falar disso aí, porque eu também admiro muito o Vitor e o talento dele e a disposição dele em se entregar à arte. A gente agora formou um grupo mesmo, criou uma companhia que chama Tertúlia, e por isso estamos indo para o nosso terceiro espetáculo, que estamos escrevendo a 4 mãos, que fala sobre o samba. É um espetáculo que vai acontecer, por incrível que pareça, no dia do golpe militar de 1964. Eu falei por incrível que pareça porque nós estamos exatamente no dia do golpe. E a peça trata, a sinopse da peça é a história de um operário e um estudante universitário na madrugada do dia 31 para o dia 1º de abril de 1964, quando o golpe acabou de ser instaurado, e eles fogem de uma manifestação e se escondem no Zicartola, que era o restaurante, me arrepiei de novo, que é o restaurante que o Cartola tinha junto com sua esposa, Dona Zica. Eles fundaram esse restaurante que funcionou no Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, bem no centro do Rio de Janeiro, por 2 anos. Então eles se escondem na madrugada, quando o restaurante já fechou, e ali eles ficam entendendo qual é a maneira de continuar. Então a peça se passa em tempo real, né, nesses momentos. Assim. É uma peça tanto uma homenagem ao samba quanto uma crítica, não uma crítica, um resgate histórico do que foi o golpe militar de 64, como foi a ditadura naquele momento, e como a arte, o samba e o morro e os grandes bambas, como Cartola, né, como Elton Medeiros, Zequete, como é que todos esses sambistas fizeram para passar por uma ditadura, criando um repertório lindo que nós temos, que é o nosso samba brasileiro. Há críticos que dizem que durante o período militar houve mais criatividade, tanto de composições, de músicas e de teatro. Percebe isso? De lá para cá, realmente, após a 85 para cá, diminuiu a inspiração ou é só uma maneira de ver as coisas? Eu acho que é uma maneira de ver, porque é que também teve o seguinte, teve a criatividade desse primeiro momento como resistência. Sim. Né? Só que depois dessa resistência, primeiro que muitos foram exilados, os que ficaram não tinham acesso também aos grandes meios para que a sua arte sobrevivesse a uma ditadura que durou mais de 20 anos, 21 anos. Então, o que eu acho do instante seguinte é que não é que não se tenha produzido coisas criativas, é que o mercado, a indústria, estava totalmente a favor desse golpe, estava totalmente à mercê desse golpe. E aí, boa parte dela, não estou dizendo que de uma forma generalizada, mas o que eu quero dizer é que num país continental como é o Brasil, se você imaginar que da década de 60 para cá, se falava dos tropicalistas, que conta-se na mão quantos são, de um Chico Buarque, acolá, um ou outro ali, sendo que muita gente tinha Ednardo, Fagner, Roger Rogério, Belchior, tinha tanta gente produzindo arte, Milton Nascimento, a galera, tinha muita gente que não tinha acesso, né? A sua música não tocava no rádio, então
o público brasileiro talvez não tenha tido acesso a essa produção, mas que eu acredito que ela era tão criativa quanto a de 60 em si, eu acredito. E acho que agora a gente está resgatando isso de novo. Nós vivemos um momento de efervescência, não sei se é porque novamente estamos à mercê de um golpe, aliás, que está, né, hoje é um dia de resistência no país inteiro, em nome da democracia, e eu faço essa defesa também. Eu acho que o que está acontecendo é um golpe nesse país, é uma tentativa de golpe, e eu sou a favor da democracia. Então, acho que a gente tem que ir para a rua, sim, defender o que nós temos, que é o respeito. Tá? Eu já acho um absurdo você ser obrigado a votar. Aí você vai e vota. E aí vem um cara e quer golpear o teu voto, sem ter provas criminais concretas sobre isso. Espera outra eleição, não vem dar golpe na minha cidadania e na minha democracia não, porque isso eu não aceito. E não só eu, boa parte do povo brasileiro. E nem só os que votaram na Dilma, mas os que defendem o Estado Democrático, basicamente isso. Eu só fui para esse lado político para dizer que por conta disso, de qualquer maneira, o instante, se é um instante possível de golpe, é novamente um instante de resistência cultural e artística. Então muita coisa boa está sendo produzida nesse momento. Esse posicionamento político se cobrava há pouco tempo atrás da classe artística, né? Que se na década de 60, 70 houve resistência, usando a arte como resistência, depois isso acalmou, né? E não se tinha, por parte da maioria dos artistas, um posicionamento político. Isso retomou agora. Tem gente dos dois lados. Exatamente. É porque, primeiro, de 80, a gente estava saindo dessa ditadura, né? E aí estava dando também tendo os primeiros respiros de uma democracia. Então estava apostando nela. Agora, e portanto, estávamos nos nossos espaços, produzindo o que nos interessa, que é a arte. Claro que arte e política estão muito juntas, mas quando você está na tua paz de espírito e consegue pelo menos realizar o teu trabalho, a primeira coisa que te vem na cabeça é arte. O político está no teu humano e ele vai sempre estar lá. E aí o que acontece é que agora nós nos vemos novamente ameaçados, a nossa democracia é ameaçada. E aí o que acontece? Você vê que esses artistas, os intelectuais, as pessoas que estão pensando esse país, interessados no pensamento político, científico, artístico desse país, elas voltam a se manifestar, porque não dá para a gente ficar em casa num momento desse com uma tentativa de golpe no ar. Pode servir também de inspiração mais tarde, como o 64 serve agora? Já está servindo de inspiração a partir do momento que a gente falou dessa peça que a gente está fazendo. E por coincidência, essa peça do samba que acontece na noite do golpe militar, a gente resolveu fazer ela antes de coisa. No passado a gente falou, não, vamos fazer uma nossa próxima peça sobre o samba. E começamos ela no passado. A desenvolver, e agora estamos desenvolvendo a dramaturgia. Em janeiro começamos a desenvolver a dramaturgia, e aí veio toda essa história do golpe e tal, e a gente fala como as coisas na verdade se amarram, né? Então, se a gente nem tinha essa intenção e estamos falando sobre isso porque o momento pede, imagina o que vai ser produzido a partir desse instante. Música, teatro, cinema, TV, onde é que tu se sente melhor? Casa. Teatro é tua casa. Teatro é minha casa, com certeza. Mas eu sou um escritor, eu sou um poeta. Quantos livros já lançados? São 3. A Macaúba da Terra, Aldeotas, A Casa Amarela, e agora em maio eu vou lançar um livro de poesias chamado Carrita de Monerias. Como é que é a tua produção de poesia? É inspiração? É imediata? É trabalhada? Construída? É variada, assim, mas eu tenho como escritor o hábito de sentar na frente do computador mesmo para o vazio, porque é isso que me dá uma dinâmica, de qualquer maneira, de escritor. Tipo, agora que nós estamos escrevendo um texto juntos,
a gente faz isso, dá até a liberdade de cada um ir para casa e escrever uma cena que queira e tal, mas a gente marca as horas de trabalho e que a gente senta ali na frente do computador, toma um café, fica esperando, nem fica falando de outras coisas, fica ali esperando o momento para que a inspiração venha a partir da labuta.